Olá, você está na TV Cresce Alagoas, o canal de notícias do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do nosso estado. Vamos às últimas informações? Gente, bom dia. Tudo bem aí com vocês? Galera, bom ver de novo, pós-festas, né? Muitas festas nesse mês de agosto. E quem esteve lá na nossa festa, aqui que está presente? Foi boa, né? Estou vendo que muita gente perdeu. Mas, gente, foi uma festa muito top. Eu não sabia que o Altemar Druta, filho, ia alavancar tanto, ia me fazer chorar. Nós não viu. Foi uma festa, eu acho que quem não teve perdeu, porque foi muito animada, muito comentada. Gente, quero falar para vocês o seguinte: próxima terça, nós vamos ter aqui 2 palestrantes, certo? Nós vamos ter aqui a senhora, como é o nome dela aqui, Nunes? Gabinha? Dona Carminha, treinamento da associação comercial, ok? E junto da Dona Carminha, nós vamos ter também o nosso amigo Bruno. Bruno vem falar como você rentabilizar mais pagando pouco imposto, né? Especializado no ramo imobiliário, não é isso, Bruno? Então vamos tê-los ambos aqui para falar para vocês. Eu queria chamar aqui o Fernando Guedes, o Charlie Brandão e a Camila Correia. Queria que vocês viessem aqui em cima. Gente, para quem não conhece, os 3, cadê a Camila? Para cá, mulher. Para quem não conhece os 3, nosso amigo Charlie, 2 jovens empreendedores, diretores, presidente da construtora Citecom. Camila, que todos conhecem, fica na linha de frente com os corretores. E, Fernando, Charlie, eu queria, primeiro, como presidente da categoria, agradecer a festa que vocês fizeram no dia 27, né, em homenagem ao Dia do Corretor. Foi uma festa belíssima também, uma premiação da Citecom, premiações altas, premiações, inclusive, pelo que eu vi lá, o ano que vem tem carro, né? Carro 0. 2, no Ideoteca Spoiler, que são 2. Então, você vender esse Tecom, você pode pensar que vai trocar o seu carro 0. E foi, assim, muito grandiosa a festa de vocês. Eu fiquei muito feliz de estar presente, de ver os corretores, muita gente mesmo, muitos corretores que vendem esse Tecom. E o que vale também, porque muitas das vezes a obrigação da construtora de pagar a comissão, isso é certo, né? Eles fazem o up, que é a premiação. Não é obrigação da construtora dar uma premiação. Claro, quando você tem uma premiação, você bota a faca na boca e vai atrás. Além da comissão, você tem uma boa premiação, né? Não é uma premiaçãozinha. E isso alavanca o nosso mercado. Isso faz com que o corretor se sinta querer se prestigiado lá, não é? Como nós vimos os 5 primeiros construtores, aliás, imobiliárias, os 5 primeiros corretores, pessoas novas no mercado, não é? E eu fiquei muito feliz de vê-los com tanta alegria lá na festa de vocês, Charlie e Fernando. Então, continue assim. Citecom está sempre apoiando a nossa categoria. Estão aqui para apresentar esse produto belíssimo que temos aqui na Cuida das Almas, que vocês vão ficar encantados. Querer vender Citecom, não é? Eles atuavam mais grandiosamente lá em Milagres. E é o primeiro empreendimento que está vindo para Maceió, não é isso? Se quiser que venha outros empreendimentos. Antes deles falarem, eu queria que o Carlinhos subisse aqui, porque o Carlos é nosso diretor para vendas internacional, representante do Cresce, e a gente estava conversando lá dentro, e o Charlie e o Fernando me deram uma notícia assim, muito boa, né? Que venderam de 140 unidades, né? 10% para fora do Brasil. Isso é interessante. E é bom vocês terem o conhecimento que o Carlinho vai passar para vocês, é coisa rápida, e aí depois entrar em contato para tentar fazer dinheiro. A gente quer que o corretor faça dinheiro. A gente não quer o corretor que esteja reclamando, porque a anuidade é cara. Ele paga a anuidade com prazer, porque nós fazemos com que o corretor se engaje, se qualifique, porque eu sempre digo a vocês, quem tem conhecimento tem poder. Então, vocês estão aqui para ter mais conhecimento, para conhecer o produto. E outra, aquilo que eu sempre digo a vocês, o que é apresentado aqui, vão lá. Não adianta vir só aqui e ofertar o que você não sabe.
Vai lá porque você vê tudo, não é? Como chega no empreendimento, o que tem por perto, tudo que você pode ofertar ao seu cliente fazer com segurança. Gente, você não sabe a importância disso. Eu aprendi isso, não foi há muito tempo não, foi há pouco tempo, porque eu fiz 2 vídeos, não é, de um empreendimento que foi apresentado aqui e eu vendi 15 unidades. E depois me indicaram uma cliente de Brasília. O que eu fiz? Eu fui no empreendimento, filmei, subi e mostrei tudo. Vendi também. Então, se você for no local e mostrar, não é, o início da obra, ou o que seja, dar conhecimento ao cliente do produto e de localização. Se você fizer isso, com certeza, o seu potencial de fechamento vai aumentar. E a partir desse momento que eu fiz isso, eu estou fazendo isso, entendeu? Ao ofertar cliente de fora, eu vou no local e mostro tudo o que se tem que possa, logicamente, alavancar a tua venda, ok? Carlinho, pega aí o microfone, parceiro, para tu dar a tua deixa. Eu estou aproveitando aqui, estou filmando vocês, porque nós estamos, inclusive, agora numa live. Aqui está o nosso pessoal do grupo internacional, né, do Brasil todo. Quem já foi nomeado como diretor, como eu, está participando dessa live agora. Pessoal, todo o pessoal de Alagoas está aqui, ó, dá um bom dia para eles. Dá um bom dia aí, pessoal. Ao nosso presidente Sérgio aqui. Bom dia, Martinha. Tudo bem, querida? Bom, vou ter que me ausentar da reunião por um motivo justo, né? Depois eu tomo o pé da situação, tá bom? Um abraço para vocês. Tchau, tchau. Pessoal, bom dia. Desde já quero agradecer esse espaço que o Sérgio está dando, que o pessoal da Citicom também está dando. Não vou tomar muito tempo de vocês, mas quero me apresentar. Sou o Carlos Dias, estou como diretor de Relações Internacionais aqui do Cresce. Foi uma sugestão dada pela Marta Faustino, que é a diretora da área internacional do COFES. A Marta é uma brasileira que já mora muitos anos nos Estados Unidos, ela opera lá na região de Orlando, e a convite do presidente João Teodoro, ela aceitou e está fazendo esse brilhante papel de percorrer o Brasil todo, conversando com os presidentes, explicando da importância da gente ter a presença do corretor brasileiro no mercado internacional. A gente percebe que está aqui testemunho vivo, a gente conversando, né? 10%, não foi isso? 10% do produto dessa empresa, de um produto dessa empresa, já foi vendido no mercado internacional, sem muito esforço, mas por conexões. E aí fica a deixa, né? E isso aconteceu dessa maneira. Imagina se a gente estiver aqui organizado como um grupo, como representação, como uma delegação. Então, o meu papel aqui como diretor da pasta é auxiliar na diretoria do Sérgio, né, na presidência do Sérgio, a gente divulgar esse projeto do COFES, né, projeto COFES Internacional, conectando corretores brasileiros ao mercado global. Qual é a visão estratégica que o COFES tem? É estimular cada corretor que tem o interesse de trabalhar no internacional, de conhecer as plataformas, de conhecer as áreas de atuação, de fazerem cursos, treinamentos, participarem de palestras, encontros, workshops e eventos internacionais que ocorrem no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, que já tem aí o CIMI, para quando? 23, 24 e 25 de outubro, e vai ser aqui em São Paulo. Então, a gente está aqui aproveitando cada evento desse para falar um pouco e dizer para vocês o seguinte, que cada estado tem um núcleo. Esse núcleo é chamado Núcleo de Coordenação de Corretores Internacionais, e esse núcleo está aberto. No finalzinho dessa apresentação, que vai ser muito rápida, vai aparecer um QR Code ali meu, vocês podem clicar, lá vai estar meu número, vocês que tiverem interesse no final dessa palestra, podem mandar um oi para mim, que ali eu já vou salvando e já vou incluindo vocês dentro desse núcleo. Esse núcleo hoje só tem 16 corretores, que são os corretores da plenária, do evento da semana passada, que eu aproveitei e fiz uma apresentação como essa. Então, quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, de conhecer, venham para o núcleo, que a partir do núcleo, quando a gente já tiver um número maior formado, nós vamos sentar com a presidência e formatar aqui todo o modelo de apresentação baseado em cima das diretrizes nacionais. Tá ok? Então, voltando para cá, a ideia, né, nós temos esse papel nesse núcleo de relações internacionais de ser uma ponte, ser um facilitador
e trazer vocês para que vocês possam atuar como embaixadores nesse mercado global. Sair daqui com produtos representando o Brasil em todos os eventos lá fora e começar a fazer todo esse processo de comercialização. Oi, pois não, bom dia. Só um segundo, que o colega está colocando aqui, pode ser um atendo disso. Oi. Nilson. Bom, eu não vou conseguir te responder agora, porque a gente teria que ver cada caso. O nosso papel aqui, enquanto coordenador desse núcleo, é fomentar vocês, para que vocês conheçam que existe um outro mercado fora do mercado nacional, que é o mercado internacional. Você tem tanto a possibilidade de vender produtos nossos lá fora, como pegar produtos lá de fora e vender o cliente aqui dentro. Agora, lógico que a gente tem muito mais vantagem quando a gente pega o nosso produto e leva lá para fora, que aí você vai ter uma relação de 5,5 para 1, mais ou menos, hoje. Então, o que nós estamos tentando trazer aqui existe um mercado que está aberto, que tem uma grande chance, grande possibilidade de muitos dos senhores e senhoras se encontrarem nesse mercado, que é um mercado pujante, e que, infelizmente, o Brasil ainda não tem essa representatividade tão grande como a gente gostaria dentro dos estados. Quando a gente vai contar quem vende produto na área internacional como corretor, são pouquíssimos. Se a gente senta para conversar, inclusive como a gente estava fazendo agora, é uma ponte tão grande, é o fulano que mora não sei onde, que é casado com não sei quem. Então essa ponte é gigante, e a gente podendo fazer uma tratativa dessa, sendo um corretor, né, licenciado, autorizado, trabalhando. Agora, cada estado ou cada país tem a sua regra. Né? Sua regra. Então, aqui a gente não vai conseguir debater isso, não é o momento agora. Esse momento é apenas para que vocês entendam que hoje o Estado de Alagoas tem um núcleo, e nós estamos convidando, a partir do espaço que foi dado para o nosso presidente, para quem quiser fazer parte desse núcleo, mandar uma mensagenzinha, eu vou salvar o número, vou incluir vocês no núcleo. Quando a gente tiver um númerozinho razoável, nós vamos sentar, aí vamos ter o evento para o núcleo. Aí nós vamos discutir os temas, aí vão começar a surgir todas essas dúvidas, todas essas situações, aí a gente vai aprofundar cada caso, tá bom? Ok? Por que um projeto internacional? Como foi dito, né? Ampliação do mercado. O mercado imobiliário global representa uma oportunidade de expansão significativa para os corretores brasileiros. Valorização profissional. Todo mundo sabe que quem faz mais, faz menos. Então, é muito comum um corretor que acaba alcançando esse nível de visibilidade lá fora, quando um cliente diz, você também trabalha no internacional, quer queira, quer não, ele acaba recebendo um rótulo, ou um carimbo, um selo, enfim. A mente humana tem um pouco disso, né? Quando você olha que a pessoa tem uma experiência que vai além do que aquele espaço que você está, o ser humano acaba acreditando àquela pessoa uma identidade que muitas vezes ainda está em formação, mas ela já dispara à frente de muitos de nossos companheiros de trabalho. Então a ideia também é essa, é fortalecer a marca. Toda relação é importante, né? O ser humano precisa se relacionar para poder fazer o seu processo evolutivo. Então, aqui é um calendário, né? Eu já teve... Você foi no Sila, não, né, Sérgio? No Sila, lá em Punta Cana. Já ocorreu agora em agosto, do dia 23 a 27, o evento lá em Punta Cana, República Dominicana, do Sila. O próximo, como foi dito, vai ser aqui no CIMI, vai ser em São Paulo. Então, quem tiver oportunidade, é um espaço crucial para network e aprendizado sobre inovações em mercado imobiliário internacional. Tá? Isso fica fácil, inclusive está sendo divulgado, acho que no portal, né?
no portal já tem, é só clicar no íconezinho aqui do Cresce, você vai ver que o Sila está sendo divulgado, e é uma oportunidade boa porque dentro de casa, falando português, mas você vai ter uma experiência e um trato com muitos dos nossos companheiros que já atuam lá fora. Depois desse nós vamos ter 2 outros eventos, vai ter o da NAR, que vai ser lá em Houston, no Texas, né? É a maior feira, né? O maior encontro mundial em termos desse público, né? Trabalhar com desenvolvedores, com criadores de projeto, com construtores e principalmente com o mercado imobiliário através da representação dos seus corretores e suas afiliadas. E depois nós vamos ter o Florida Experience, que vai ser um desdobramento de algumas ações que já vêm sendo feitas há alguns anos, inclusive fomentada pela Marta Faustino, que é a diretora da área internacional pelo COFES, que está fomentando essa imersão nesse mercado imobiliário na região da Flórida. Então, tudo isso está aberto para quem quiser participar, né? Então, dá uma chamada lá que a gente senta, a gente vai instruindo e vai orientando vocês para quem tiver esse interesse. Já está no final. Bom, um pouco, a apresentação é mais voltada para o núcleo, mas eu estou só pensando aqui. Quando chegar o dia a gente vai fazer uma apresentação mais direcionada, mas o grosso é isso, tá? É um network estratégico, promovendo encontros exclusivos para fortalecer as conexões, interação entre corretores durante eventos com network, né, que esses eventos proporcionam. Essa é a ideia também nossa. Depois que esse núcleo estiver formado, a coisa já estiver engrenada, nós vamos começar a fomentar isso, inclusive e principalmente com os construtores, sabendo o que é que eles têm, o que é que a gente pode buscar e o que é que a gente pode trabalhar para oferecer lá fora. Bom, isso aqui é um esforço, Sérgio, que a Marta pediu para que a gente fosse trabalhando aqui, nesses eventos internacionais, a participação aí em torno de no mínimo 5 corretores, né? Isso a gente vai tentar estimular para ver se o pessoal participa desses eventos e ter sempre um diretor por cada evento para a gente ir marcando espaço. É aquilo que a gente estava conversando, inclusive, ainda há pouco. Sem a representação dos estados, quem é que vai conhecer? Imagina nesses eventos lá fora, quantas pessoas estão levando produtos e falando do seu estado, do seu nome, da força que tem. Se o estado de Alagoas não estiver presente, o outro estado vai estar lá com a sua bandeira, com seus produtos, com suas empresas, com suas relações. Então isso aqui tem que ser uma ação estratégica coordenada pelo Cresce, né, junto com os parceiros, para que a gente possa sempre estar fomentando e levando o nome do estado adiante. Aproveitando, nós temos também uma oportunidade que é esse programa chamado GROW, tá? Esse programa ele está linkado à ANAR, que é a Associação Americana de Corretores, é a maior do mundo. Esse treinamento ele vai ocorrer a partir agora de outubro. Essa turma será aberta. Então, quem tem interesse de conhecer um pouco mais do mercado internacional árabe, né, dos Estados Unidos e da Europa, está aberto esse curso, tá? Esse curso é muito interessante. Basta você se inscrever lá, você vai ter uma série de encontros, de treinamentos que serão online, com professores de diversos lugares do mundo, e vocês vão ter uma ideia exatamente de onde você trabalhar, baseado em cima das normativas internacionais, e no final você vai ter um certificado, e esse certificado vai dar direito a você ser associado à ANAR. Então, muitos de vocês já viram alguns corretores com um crachazinho da ANAR. Fazendo o curso, você já tem, inclusive, o direito de ser chamado corretor internacional, porque você tem uma bagagem, digamos assim, um entendimento mínimo do que é o papel, o perfil daquele corretor para se trabalhar no internacional. Bom, os eventos, como a gente falou, isso aqui é uma coisa mais interna. Aqui está um pouco, apenas um portfóliozinho, né, mostrando a expansão do portfólio, honorários em dólar, mercado diferenciado, uma rede global, conhecimento mais especializado e a credibilidade ampliada. É apenas alguns tópicos para a gente pensar o que é que está por trás do interesse de você se tornar um corretor da área internacional. Bom, aqui é coisa interna nossa e eu acho que é isso. Tu me ajuda a colocar?
Bom, pessoal, de maneira geral é isso. Nosso primeiro momento aqui é agradecer esse espaço, é dizer que o Cresce Alagoas abraçou essa causa a partir do nosso presidente e sua diretoria, que nós temos um núcleo. Esse núcleo ele está aberto para quem quiser participar. Quem quiser participar, entra nesse QR Code, me chama por lá, lá está meu número de telefone, eu vou começar a adicionar vocês, coloco o nome de vocês direitinho, a gente vai começar a juntar isso aí, quando tiver um número X, aí a gente vai trazer essa proposta de início de treinamento, criando toda a sequência do Estado, amarrado com a agenda a nível nacional. Tá ok? Ok. Alguma dúvida? Não? Então, Sérgio, obrigado a vocês, desculpa a demora. Fernandinho, Charlie, me dê mais 2 minutinhos, que eu preciso passar para o Marco, rapidinho. Queria que você desse um spoiler para ter certeza. Aqui é mais rápido. Obrigado, irmão. É mais ligeiro que rapidamente. Bom dia, pessoal. Eu me chamo Bruno. Vou dar só um recadinho rápido hoje, tá? Não vou tomar o tempo dos senhores. Da Quantify, nós somos um escritório de contabilidade. Terça-feira, né? A gente está aqui. Próxima terça-feira eu estou aqui para a gente se aprofundar um pouco mais no assunto. Hoje eu vou dar só um breve recado. Nós somos um escritório de contabilidade, a gente atua bastante no mercado imobiliário aqui em Alagoas, isso engloba corretores, imobiliárias, construtoras, incorporadoras também, que tem regime especial de tributação. Nosso foco principal é lhe dar o mínimo de segurança para que você possa pagar o mínimo de carga tributária também possível, né? A gente é especialista em planejamento tributário. Planejamento tributário é elisão fiscal, não é evasão fiscal. A elisão fiscal é pagar o mínimo dos tributos dentro da legalidade, né? Como no Brasil a gente tem vários caminhos para a mesma finalidade, isso significa que a gente pode escolher aquele caminho que mais nos convém. É uma brecha que existe na legislação. Com isso a gente paga a menor carga tributária possível dentro de cada segmento. Para cada caso é preciso fazer um planejamento tributário. Eu vi que aqui já tem alguns clientes nossos, estou vendo ali o Romero, o Eusébio, tinha visto o Jorge, o André por aí, não sei se tem mais alguém. Se quiserem pedir referência, eu deixei um subornozinho aí para o pessoal para dar boas indicações, eu peço que, por favor... a gente trabalha, a gente oferece valores acessíveis, tá? Principalmente para quem é corretor, o pessoal que está começando também, a gente consegue planos acessíveis para vocês começarem a se regularizar da melhor forma possível, de uma forma viável, tá? Vou devolver aqui a palavra ao pessoal, o recado era rápido. Pessoal, rapidinho, esse QR Code aí que está na tela é um grupo que é formado por todos que estão presentes a esse encontro com o construtor, para tirar futuras dúvidas com o construtor, sobre o empreendimento. Então, acesse esse QR Code e se inscreva. Obrigado. Bom, gente, passar agora a palavra para o pessoal da Citecom, para que possa apresentar esse produto a vocês, né? Então, dúvidas, tirem com eles agora, de tudo que vocês pensarem, até do arquiteto que projetou, tudo que vocês precisam ter para poder passar isso para o teu cliente, para gerar credibilidade, ok? Ok. Charlie, obrigado, meu velho. Um abraço. Bom dia, gente. Tudo bem? Ah, tá. Vamos esperar o pessoal ler o QR Code. Acho que não tem ninguém apontando mais não a câmera. Posso começar, né? Bom, gente, eu sou Charlie Brandão, sou da Citecom Engenharia, sou diretor administrativo e financeiro e de novos negócios da empresa. Eu estou acompanhado aqui do meu sócio, Fernando Guedes, diretor comercial, e da Camila Corrêa, que é a nossa gerente comercial. E o objetivo dessa vinda nossa ao CRES, desde já agradeço ao presidente Sérgio, toda a diretoria do CRES que tem nos acolhido, nos abraçado nesse novo projeto. Nosso objetivo é trazer o nosso novo lançamento, que é o MET Studios, aqui em Maceió. Mas antes de falar de MET, eu queria falar um pouquinho da Citecom para vocês entenderem. Tem muita gente aqui conhecida, que a gente já conversou aqui antes de começar a reunião, mas pode ter alguém que não conhece a Citecom ainda, então vale a gente fazer um breve resumo do que a gente faz, qual é o nosso campo de atuação e onde estão os nossos negócios.
A Citicom Engenharia ela é uma empresa de construção civil que hoje atua de uma forma mais forte no litoral norte. A gente tem desenvolvido empreendimentos residenciais que ele tem uma pegada do aluguel por temporada. Então a gente empreende nesses empreendimentos, são 15 lançamentos já no litoral norte. Desses 15 lançamentos, 8 desses produtos estão entregues. São mais de 56 mil metros de área construída de venda. Todos os empreendimentos entregues no prazo. Nós temos uma carteira hoje que ultrapassa 1.000 clientes, sem nenhum problema, sem nenhum processo. E a gente tem cumprido com as obrigações. E pensando nessa forma de empreender em unidades compactas, unidades que a gente pode rentabilizar, que a gente pode fazer múltiplos interessantes de investimento, a gente criou o MET Studios. Ele é um empreendimento de apartamentos estúdio, que está aqui em Maceió, e ele tem essa mesma pegada. A gente usou toda a expertise, nós temos 8 empreendimentos em operação nessa linha de imóveis que a gente adquire com o objetivo de alugar por temporada. A gente pegou tudo isso que a gente construiu ao longo desses últimos anos e a gente trouxe para o MET Studios. Tá? Antes de começar a apresentação do MET, a gente vai passar um institucional da Citicom para vocês entenderem um pouco do que eu falei. Uma evolução está acontecendo em um dos destinos que mais cresce no Brasil. E nessa região, com as praias mais bonitas do mundo, a Citicom Engenharia tem se destacado por desenvolver empreendimentos únicos, projetos inovadores com alta tecnologia, sustentabilidade e um design inspirador que encanta a todos. Evoluir e surpreender estão na nossa essência. A Citicom supera limites e cresce todos os dias, cumprindo compromissos, construindo negócios sólidos e fortalecendo parcerias no presente e no futuro. Nossas realizações, a pontualidade e a qualidade dos nossos empreendimentos já fazem parte do nosso DNA. Mas o que nos enche profundamente de orgulho é o respeito e a satisfação que a gente vê no olhar dos nossos clientes. E é essa confiança que nos motiva a continuar avançando e construindo o melhor sempre. Acreditar, confiar e seguir em frente. A Citicom inova e evolui para conquistar novos caminhos e desbravar novos horizontes, elevando nossos empreendimentos a um padrão superior de engenharia e pensando sempre no que realmente importa: a vida. Essa é a marca que a gente quer deixar como legado para a história, porque respeito se constrói juntos. Citicom, construir, evoluir e surpreender sempre. Bom, gente, esse vídeo ele mostra um pouco do que a gente tem desenvolvido lá no litoral. Traz um pouco do nosso acervo, dos empreendimentos que estão entregues e dos empreendimentos que estão em construção. Eu quero aproveitar o gancho para explicar para vocês um pouco do que o presidente falou há pouco em relação a um programa de fidelidade que nós temos na Citicom, que chama Citicom Select. O programa Citicom Select, além do corretor ele receber os honorários que são praticados de mercado, eles pontuam a cada venda e eles transformam esses pontos em viagens. Tá? A Citicom ela renovou esse programa, ele é renovado ano a ano. Na semana passada nós tivemos o evento que encerrou o 2º ano, e aí a gente tem, como o Sérgio falou, o ranking Citicom Select, que a gente premia ali os primeiros colocados daqueles últimos 12 meses de vendas. A Citicom ela já entregou aí mais de 50 viagens internacionais, viagens nacionais a gente já perdeu as contas. Para vocês entenderem, vender uma unidade de estúdio
de 300 e poucos mil reais já lhe dá condições de fazer uma viagem. Não é sorteio, não é uma conta que eu vou ter que vender 10 unidades para poder fazer uma viagem, não. O Citicom Select, a partir de uma venda da unidade mais barata que nós temos na carteira da empresa, você já consegue fazer viagens. E aí, naturalmente, se você quiser juntar os pontos para fazer uma viagem mais duradoura ou para um destino mais caro, aí você pode ir somando, acumulando pontos e aí trocar por viagens, tá? Eu vou passar um videozinho desse programa Citicom Select para a gente. No QR Code estarão os vídeos. No final a gente vai deixar o QR Code que tem o booking do nosso empreendimento que a gente vai falar hoje, tem tabela de venda e tem esses vídeos institucionais, vai ter o vídeo do programa, tem tudo explicadinho para vocês. E aí a gente também vai com o contato da Camila, que é nossa gerente comercial, que ela está aí sempre a postos para tirar todas as dúvidas, se ficar alguma coisa aí nesse momento. A gente vai ter esse espaço junto com Camila. E nós temos também a nossa sede aqui, o nosso balcão de negócios, que a gente ama receber vocês. Então, é sempre um prazer ter vocês lá. A gente tem feito treinamentos, César, pelo menos quinzenal ali com parceiros. Tem pauta de empreendimento, mas tem pauta de técnica de venda. A gente quer trazer sempre o corretor para perto e fazer a diferença nesse tete-a-tete com o cliente. A gente geralmente junta a turma e aí a gente não tem o dia específico, mas Camila vai juntando, aí junta 10 corretores, a gente pega na sala de reunião e ali dá uma penteada ali no empreendimento, nos detalhes, né? Onde está o cliente, qual o perfil do cliente, onde é que quais são os argumentos de venda mais assertivos que a gente tem tido para chegar a finalização, para converter essa venda. Então isso é muito importante. Quem está participando está performando desses momentos. Vou pular a etapa do vídeo do Select. Expliquei para vocês, ele vai para o grupo, vai dar um delayzinho aí, mas no final vocês vão assistir o vídeo do Select aí. Ele explica de forma mais detalhada as regras do programa, ele traz alguns destinos, ele faz um comparativo. Tem muita gente que está usando o Select, aí tem os depoimentos da turma. É um vídeo bem interessante. Mas vamos para a nossa pauta principal, que é falar do MET Studios. Eu vou passar a palavra para o Fernando, meu sócio, que ele vai dar essa introduzida junto com Camila. E estamos aqui prontos para tirar todas as dúvidas dos senhores. Bom dia, pessoal. Em nome de toda a diretoria do Cresce, quero dar as boas-vindas e agradecer a todos pela presença. Sou Fernando. Como o Charlie falou, a gente tem desenvolvido um trabalho muito expressivo no Litoral Norte, uma região linda que despertou o interesse do Brasil todo, do mundo todo, e a gente tem... pouca gente conhece um pouquinho da Citicom. Como o Charlie falou, 10% dos clientes são de fora, mas no total 80% dos clientes que compram com a gente são fora de Alagoas. Então, assim, são conexões e recursos e investimentos que a gente está trazendo de fora para aqui, para o Estado. Então, assim, isso nos orgulha, isso é motivo de muito orgulho aqui para a Citicom. Em 2024, a gente despontou entre as 5 maiores VGVs aqui de Alagoas. Tudo isso entregando todos os empreendimentos com muita qualidade, no prazo e até melhor até do que as perspectivas. O que a gente mostrou aqui foi um pouquinho do conteúdo do que a gente vem fazendo lá no Litoral Norte. Charlie falou um pouquinho do programa que a gente tem de bonificação e fidelidade, que é o nosso Select. Camila daqui a pouquinho vai falar do MET, que é esse nosso primeiro produto aqui em Maceió. Tudo isso com o DNA voltado para investidor. Então, assim, a gente conseguiu, com know-how e experiência, trazer o produto certo, no preço certo, para o público certo.
e contando sempre com a parceria de vocês. Então a gente tem esse relacionamento muito próximo, muito perto, tanto eu quanto o Charlie, quanto a Camila, está o tempo todo com o telefone, fazendo agendamento, fazendo treinamento, incentivando, como o Charlie falou, a gente tem dashboard com mapeamento de quem é o público, a idade, a profissão, para vocês quando fazerem lead, fazer tráfego pago, já ir muito mais assertivo nas informações, com dados, para poder trazerem esses clientes para a carteira de vocês. Então, a Citycom é isso, é uma empresa bem transparente, bem próxima, que construiu esse relacionamento com todos vocês, e a gente está aqui para agradecer primeiro, e antes da gente falar do MET. O MET, ele faz parte é um dos produtos que a gente tem na carteira, também com esse DNA. A gente está desenvolvendo e com essa expertise desenvolver produtos no litoral. Como o Charlie falou, é o 8º empreendimento entregue lá na Rota Ecológica, com 15 lançamentos. A gente vai desenvolver também produtos no Litoral Sul, na Barra de São Miguel, produtos aqui em Maceió, todos eles voltados para investidor. Hoje não é mais novidade para o cliente de fora entender o que é um produto que ele consegue usar e, quando não está usando, ele usar, ele locar por temporada. Então, quando a gente iniciou, César, lá na Rota Ecológica, a gente precisou trazer um parceiro para dentro do negócio que fazia isso, ter que explicar para o cliente como é que funcionava, a relação de transparência que tinha. E hoje mais não, hoje o cliente já sabe como é que funciona, sabe que esse imóvel é gerador de renda, ele sabe que ele consegue ter flexibilidade, não é aquele pool da moda antiga, né, que você ficava preso a uma administradora, não podia usar, tinha que pagar o apartamento para vender, era um estresse. Então, todos os produtos da Citycom, a matrícula sai no nome do cliente, ele pode vender, ele pode comercializar, fazer o que ele quiser, ele pode usar quando quiser, e quando não estiver usando, esse imóvel está sendo rentabilizando para ele. Então, hoje é até mais fácil, tanto para a Citycom, construtora, quanto para os parceiros corretores, poderem explicar isso, porque o cliente já conseguiu entender, ele está totalmente apto a poder fazer esse investimento. Queria passar agora a palavra para a Camila, nossa gerente comercial, que ela vai falar agora um pouquinho agora do MET, que é o nosso produto. Bom dia a todos. Antes da gente começar a falar mais detalhado do MET, eu queria passar esse vídeo para vocês, para a gente ter um panorama geral do empreendimento que a gente está trazendo para Maceió. Como o Charlie e o Fernando bem falaram, a nossa expertise hoje é trazer esse tipo de empreendimento para investimento, para o seu cliente investidor, para que ele possa tanto rentabilizar na venda como no aluguel. E quando ele não quiser estar aproveitando, porque aqui o cliente é muito livre para escolher o que ele quiser, ele vai receber uns passivos desse empreendimento dele. Então, aperta o play, por favor. Depois de conquistar clientes do mundo inteiro na Rota dos Milagres, um dos destinos mais encantadores do Brasil, a Citycom chega a Maceió, uma cidade desejada, em plena expansão e valorização no mercado imobiliário. Um cenário perfeito para quem sabe onde investir. Apresentamos o MET Studios by Citycom. Na segunda quadra da praia, pertinho de tudo. Shoppings, restaurantes, lazer, serviços e com acesso rápido ao litoral norte pela nova duplicação da AL-101 Norte. Um endereço estratégico cada vez mais valorizado e com uma das vistas mais incríveis de Maceió. Estúdios, quarto e sala ou coberturas exclusivas de 24 a 140 metros quadrados. Todos com plantas inteligentes, compactas e completas. Mais conforto, mais praticidade e versatilidade na medida certa para quem quer investir com segurança e rentabilidade. Invista onde o potencial de valorização se encontra com a qualidade Citycom. O MET Studios combina com Maceió, com seus investimentos e combina com você. MET Studios by Citycom.
que acharam? O melhor está por vir. Pessoal, o MET chegou na região norte. Vocês são do mercado, vocês sabem muito bem. Maceió está crescendo muito ali, depois do Lagoa da Anta, Cruz das Almas, Jacarecica. Então, aquela região ela está tendo uma supervalorização incrível. Desde cliente que compra na obra, na planta, quando o cliente recebe, e isso eu falo com muita propriedade, porque eu tenho casos reais de empreendimentos que dobraram de preço. Então, que hoje é possível nessa região, você não tem mais na Ponta Verde e na Jatiuca essa valorização tão crescente. Valoriza, mas valoriza bem menos. Então, a gente vem com o MET aqui, ele está bem aqui, pertinho desse prédio, nessa localização, logo após o RITS Lagoa da Anta. Se vocês puderem passar na região para entender todo o entorno, uma coisa que Sérgio falou aqui, ela é muito importante. Às vezes, no afã de vender, da gente atender o cliente, a gente esquece de vender para ele o entorno. E a localização do MET, ela é bem privilegiada em relação a isso. Maceió hoje está no cenário nacional como a melhor cidade para investir. Os holofotes do mercado imobiliário estão virados para nós, então vamos aproveitar esse momento. E esse é o nosso MET. Eu vou falar um pouquinho dele aqui, porque vocês estão vendo a estrutura dele. No MET, a gente vem com 140 unidades ao todo, distribuídas em 4 lojas na fachada ativa e 136 apartamentos. São 8 pavimentos tipo, com 16 unidades cada pavimento, distribuídas em 13 unidades de estúdios com 24 metros, 2 unidades que ficam na quina do prédio, que são quarto e sala, medindo 40 metros quadrados, e eu tenho estúdios aqui no meio, com 25 metros. Essa fachada da frente aqui, ela fica voltada para o leste, aqui para o sul, e o outro lado para o norte. Então, de onde o cliente estiver, ele vai ter vista para o mar. Camila, vai ser uma vista linda, maravilhosa. Nossa cidade é maravilhosa. É incrível. Então, ele vai ter uma vista lateral tanto da face norte como da face leste. Vai subir um prédio na frente, mas ele vai tirar a vista de frente, mas não vai tirar a vista da diagonal. E na face sul ele vai ter a vista, inclusive, a partir do 6º andar do farol da Ponta Verde. O empreendimento ele está enquadrado no sistema de condotel. Então, Airbnb é bem-vindo. Investimentos de short stay e long stay, que é o aluguel por temporada. E ele vem com 2 subsolos garagem e mais esse pavimento aqui de garagem. Estamos entregando, quando nesse tipo de empreendimento a gente só precisa entregar 30%, estamos entregando 50%. Então, vai ter 50% de vagas de estacionamento rotativas. Podem ter vir, viu? A hora que quiser. Me perdoe, viu? É porque eu queria pegar o gancho da rentabilidade. Gente, o primeiro desafio, quando a gente pensou no MET, foi o seguinte. Quem trabalha com unidades compactas sabe, hoje é muito difícil rentabilizar com aluguel por temporada com os preços praticados. A gente hoje tem no mercado estúdio de 600, 700 mil reais. E quando a gente vai para uma métrica do que isso reflete no mês, na rentabilidade do investidor, a gente não encontra múltiplos interessantes. Quando a gente pensou no MET, a gente pensou no que a gente já vinha trabalhando no litoral, que não adianta você vender para o seu cliente algo que não vai existir na realidade. Então você tem a Cruz das Almas, que a gente consegue ter uma proximidade para o mar, porque Camila é testemunha. O primeiro, quando a gente vai vender o aluguel por temporada, o principal ponto de partida para uma locação é o mar. Então, se eu estou na 4ª quadra da Ponta Verde e na 1ª da Cruz das Almas, eu saio na frente da Cruz das Almas.
Ah, mas a Ponta Verde é mais interessante porque está do lado do Marco dos Corais. O turista ele não tem esse entendimento. O turista, quando ele abre o Airbnb, a primeira coisa que ele olha é ir no mapa e ver onde está o mar. Quem vem para a cidade litorânea quer ver o mar. Então, a ideia foi trazer um empreendimento com um preço de combate atrativo e que, de fato, o cliente ele consiga rentabilizar com aluguel por temporada. A gente tem um comparativo muito interessante que a gente faz, Fernando, entre o time no miolo da Ponta Verde, o time antigo, tá? Não o new time. No miolo da Ponta Verde versus RN Studio por trás do Hotel Remar. A rentabilidade dos dois, a mesma. O preço é o mesmo? Não. Quem é que está ganhando mais? Quem está na Ponta Verde ou que está na Cruz das Almas? É isso. Desculpa lhe interromper, viu? Porque eu queria pegar esse gancho. Eu adoro essas intervenções. E tem mais uma em relação à rentabilidade. A gente dá sempre uma cereja do bolo aí para o investidor e até para facilitar a venda de vocês para esse tipo de produto. Esse empreendimento vai ficar pronto em 40 meses. A nossa carteira é em 80 meses. Se uma unidade de 350 mil, o cliente só vai pagar nela 175 mil. Então, ele vai rentabilizar, ele inicia a rentabilidade dele baseado na metade do valor do imóvel, entendeu? Então, assim, para cliente que está comprando agora, que segue com a carteira, que ele não está querendo pagar à vista, e na maioria dos clientes a gente até incentiva que ele pague durante a carteira, ele só tem pago só a metade do empreendimento, mobilia o empreendimento, ele já começa a rentabilizar. Um abraço, Helena. Deixa eu pegar aqui. Ô, gente, isso que o Fernando está falando, de uma forma muito resumida, eu acho, no meu ponto de vista, é o principal argumento de venda para se vender unidade compacta de aluguel por temporada. É você fazer uma conta com ele que o valor do investimento ele não é o valor total do imóvel, porque parte desse investimento ele vai ser pago com a rentabilidade. Quem tiver interesse de ficar expert nesse tipo de operação, estou doando a Camila. Estou doando a Camila para passar uma manhã com vocês, explicando esse que é o principal argumento. A gente já vendeu mais de 1.000 unidades de aluguel por temporada. Eu não consigo compreender o camarada vender aluguel por temporada sem fazer e sem ter essa segurança para passar esse tipo de situação. Acabou com a sua apresentação agora. Aproveitando os dois amigos aqui da carteira internacional, só para concluir o que o Carlinho falou, contar uma história bacana para vocês. Em 2024, perto do Natal de 2024, eu estava lá em Marceneiro, lá com a minha família, e recebi a ligação de um parceiro corretor de vocês, um amigo. E aí ele falou: Fernando, estou com um cliente aqui do Texas, de Austin, e ele está querendo comprar uma unidade aqui em Milagres. Ele rodou o Brasil todo, e ele tinha um amigo aqui em Alagoas, ele rodou São Paulo, Belém, era bem namorador, então cada lugar ele conseguia uma namorada. É engraçada a história. Justin, o nome dele. Depois virou amigo da Camila, amigo de todo mundo, participou até de um evento que a gente fez de Select ano passado. Enfim, se apaixonou aqui por Alagoas e decidiu fazer os investimentos aqui. Então, eu fui com ele no NAAI, que é esse empreendimento que a gente entregou agora em agosto. Para vocês terem ideia do que isso representa, Gilena, são 2 prédios da Ponta Verde entregue em metro quadrado. Para vocês terem noção o que é... Tu esteve lá, não foi? E a gente, isso é motivo de orgulho, é um presente que a Citycon está dando para Alagoas, assim, tá? Então, o empreendimento, para quem não conhece, ele é incrível, está no vídeo aí, mas depois a gente mostra. Mas, assim, essa história é bacana, até para ratificar e confirmar o que o Carlinho falou sobre essa compra de clientes de fora aqui para o estado, tá? Ele veio e fez uma conta comigo para comprar um apartamento, se eu não me engano, era 600 mil, 650 mil, de um apartamento de 2 quartos da gente. E aí ele veio, eu fiz uma conta com ele, o parceiro corretor não falava inglês, isso é até uma atenção aí para vocês, tá, pessoal? Detalhe desse cara que ele falava zero português. Por ela controlar, a única coisa que eu consegui foi oferecer café e botar ele sentado na mesa. A Camila, na época, não trabalhava com a gente.
A, a Camila, ela não trabalhava ainda com a gente, e aí eu tive que fazer esse contato, conversar com ele, tentar entender qual era o objetivo dele e tal. E eu comecei a fazer conta. Na época o dólar estava R$6, eu acho. Eu disse, Justin, tu com uma unidade aqui, tu compra nenhuma garagem lá na tua cidade, que é $100, pô. Então, assim... E aí ele parou, olhou, você está certo, eu quero 3 unidades. Então fez um investimento bem expressivo com a gente e aberto a fazer novos investimentos aqui no estado, tá? Então, assim, como o Carlinho falou, o câmbio está muito favorável para quem está comprando aqui com o Brasil. Alagoas caiu no desejo de todo mundo, é impressionante. A gente que viaja, vocês que têm a oportunidade de viajar, a gente tem amigo aí no Brasil todo, é todo mundo louco por esse estado, tá? O nosso litoral tem cada vez mais despontando o desejo aí dessa galera. Então, eu acho que é isso que a Citicom tem feito e tem trazido tanto sucesso aqui para o estado. Desculpa, Camila. Não, pensando no final só. Eu acho massa. O bacana disso é que a gente vem com a programação de fazer a apresentação e esse bate-bola ele é muito enriquecedor para todos nós. Eu aprendo, vocês aprendem, todo mundo aprende e fica todo mundo feliz. Então, só continuando. Aqui em cima eu venho com o pavimento de coberturas. São 8 andares. O nosso primeiro pavimento tipo corresponde ao 4º andar. Então, que eu tenho lojas com pé direito duplo, com possibilidade de ganho aí de 65% a 70% se o cliente fizer um mezanino. Então, eu tenho unidades aqui de R$ 73,99. Então, bote aí um ganho de... O metro quadrado que sai aí, vocês nem vão acreditar. Mas vamos passando, que essa parte vem depois. O melhor a gente sempre deixa para o final. E acima das coberturas, aqui eu tenho 8. 6 delas são de 2 suítes e 2 de 3 suítes. E aqui em cima eu tenho um rooftop, que ele é incrível. E eu não vou falar dele, porque a imagem fala mais do que 1000 palavras. Então, vamos seguir. Aqui a gente tem a localização exata do MET. Quem vem pelo Lagoa da Anta, virou na curva, passou o Sal e Brasa, você já entra aqui, ele está na primeira esquina. Isso. Isso. Entrou aqui, primeira esquina, está localizado o MET. Projeto de Tássio Rodrigues. Foi muito feliz quando ele trouxe muito vidro para a fachada do empreendimento, muita luz natural. A gente, às vezes, pensa, e assim, e eu falo por mim, eu não dava muito valor a isso. E eu comecei a aprender com essa troca de informações com clientes. Os clientes de fora, eles valorizam muito isso. O cliente do Sul, Sudeste, Centro-Oeste, ele valoriza essa incidência de luz natural na unidade. E a gente tem aplicado isso nos empreendimentos, tanto em Milagres e trazendo isso para Maceió. E o cliente de fora do país, ele valoriza ainda mais, porque na cabeça deles, eles fazem o racionamento de energia de forma inteligente. Então, quanto mais luz natural para dentro do empreendimento, melhor para todo mundo. Então, Tássio Rodrigues, que é o arquiteto desse projeto, saiu. Aqui a gente tem a recepção. Recepção também com pé direito duplo. Reconhecimento facial, trazendo mais segurança para quem está dentro do empreendimento, tanto o hóspede como o proprietário. Eles passam pelo cadastramento na recepção. A fachada ativa. Diferente da maioria das construtoras aqui de Maceió, não vamos alugar, nós vamos comercializar. Então, as lojas estão disponíveis à venda. Elas estarão na tabela também. Pavimento lazer, que ele fica acima do pavimento garagem. A gente já começa com a área de spa, uma piscina coberta, aquecida. Eu venho com a hidro aqui e uma sauna. O espaço MET, que é um espaço interativo que envolve 3 ambientes. Área gourmet, área de jogos, e aqui tem um living de interação social. Outra perspectiva da área gourmet. Academia. Para os que gostam de malhar vão saber o que eu estou falando.
Matrix é uma das melhores empresas de equipamentos de academia do país. Todos os nossos empreendimentos, já a partir do NAAI, já estão saindo com Matrix. Então, já virou regra dentro da Citecom. Trazer qualidade e valor agregado para o empreendimento que o cliente de vocês vai investir. Salão de beleza, que é outro item de série dos nossos empreendimentos. Só sabe o valor dele quem passa perrengue, com a mulher fazendo escova e o marido dentro do apartamento sofrendo com a fumaça. Coworking, outro espaço indispensável para esse tipo de empreendimento. Às vezes até você quer fazer uma reunião, não quer que a pessoa vá para o seu quarto, já recebe ele aqui. Não está no Booking, mas a gente tem uma sala de reunião ao lado. Lavanderia, que o hóspede pode ter a comodidade de usar a lavanderia. Só atentando o detalhe, todos os espaços que vocês estão vendo vão ser entregues, mobiliados e decorados, tá? CrossFit, no Basta Academia tem que também ter espaço para os crossfiteiros. E aqui eu tenho uma planta baixa de toda a área do espaço lazer, do pavimento mezanino com lazer, com o spa, o espaço MET e academia. Eu venho com 2 banheiros aqui, um masculino e um feminino. O prédio vem com 3 elevadores, 2 sociais e um de serviço. E o de serviço, a Citecom não economizou no tamanho. Ele vem com mais espaço, mais conforto para as mudanças, principalmente para um colchão de casal, que ele caiba com conforto no elevador. E aqui a academia, só para vocês terem uma ideia, ela mede 90 metros quadrados. Então, é uma senhora academia. Eu vou lhe interromper pela última vez. Ele sempre diz isso. A ideia da academia... Volta aquele slide, Camila. Como eu falei para vocês no início, tudo que a gente pensou para o MET é uma evolução de quem está vivendo o aluguel por temporada. Nós temos 2 empreendimentos iguais em Milagres, que um tem uma academia menor e um tem uma academia maior. A gente rentabiliza mais no empreendimento que tem uma academia maior. É por isso que a gente está trazendo uma academia tão mais robusta para dentro do empreendimento, que a gente sabe que é uma tendência. Hoje em dia, a grande parte da população, a maioria das pessoas, elas se utilizam de equipamento de academia diariamente. Então, é muito importante que tem. Quando a gente fala que Camila brincou, do salão de beleza, a gente tem uma aceitação maior de empreendimentos que tem um salão de beleza. Porque, pô, eu estou numa unidade compacta, de um único espaço, numa unidade de estúdio. Se eu vim para Maceió para ir para uma festa, para um casamento, é muito desconfortável. Às vezes você está ali, o cara está assistindo o jogo e a mulher está fazendo uma maquiagem ou fazendo uma escovinha. E é exatamente por isso. Então, só para destacar mais uma vez da importância do pensamento que nós temos nessa evolução para desenvolver esse empreendimento MET. Desculpa. Não... E quando eu falei no começo que é interessante e muito importante vocês conhecerem o entorno, a gente tem um entorno com muita mobilidade aqui. Quem mora na região sabe que a Gustavo Paiva, quando para, e você não tem área de escape. Então, aqui no MET, você está aqui. Você entra aqui por dentro e vai sair na João Davino. Foge rapidinho da Gustavo Paiva, já está na Jatiuca, já vai para onde você quiser. Eu tenho, entre o MET, eu tenho os principais shoppings da cidade, em 5 minutos o cliente tem acesso. Tenho a quitandaria aqui do lado, tenho a Sal e Brasa, tenho um atacadão aqui em frente, aqui em cima. Tenho a futura instalação da Unimed, que já está bem avançada a obra. Sim, a Leroy. Então, aqui você tem todo esse entorno ativo em menos de 5 minutos. E o cliente, o hóspede, quando vem, eu brinco e Fernando diz, eu posso brincar não aqui. Eu cresci nessa região. Então, assim, ver esse desenvolvimento, e eu observo muito, que a casa dos meus avós ainda fica aqui, os turistas passam, eu fico entre o Hotel Matsubara e o Hit Suites. Os turistas passam andando, vão ao supermercado. A mobilidade para eles é caminhar. Você passa aqui 5 horas da tarde, ou de manhãzinha, está todo mundo caminhando na orla. Você sai do MET aqui, vem pelo Hits Lagoa da Anta, Hotel Jatiuca, em 5 minutos você está na Jatiuca. Então, ele está numa localização muito privilegiada.
Vale a pena dar um rolê por lá, tá? Por favor. E aqui a gente já entra no pavimento tipo, com a perspectiva do estúdio de 24 metros, um tamanho muito confortável e funcional, que atende à demanda. E se o proprietário jogar aqui um sofá, cama, ele ainda pega 4 pessoas nessa hospedagem. Outro ângulo do estúdio. Aqui eu venho na entrada com a cozinha, o espaço para a cozinha, e aqui o acesso ao banheiro. A terminação 25, ela fica de frente para o mar. Entenda que aqui vai subir um prédio, então ele vai perder a vista de frente, mas as laterais vão permanecer. E aqui é a planta do pavimento tipo. No grupo que foi criado, eu vou disponibilizar para vocês essa planta toda numerada. Aqui a gente tem a face leste, face norte e face sul. Ela começa do 1 aqui e vem até o 16. Eu vou mandar esse material, está bem interessante para vocês. Inclusive, Matheus, que é o nosso TI Marketing Man, ele subiu o drone lá no terreno e ele fez as imagens a cada 5 metros, para vocês terem noção da altura do pavimento e da vista que o cliente vai ter, tanto para o norte, como para frente, como para o sul. E aqui eu venho com as plantas. Todas as unidades vão ser contempladas com a laje técnica. A gente não chama de varanda, mas chama de sacada. Se o cliente quiser botar uma cadeira, ver o pôr do sol, o nascer do sol, dependendo do lado que ele esteja, ele vai poder fazer isso. Olha, ela vem com espaço para a máquina do ar-condicionado. E esse espaço aqui você consegue botar uma cadeira e contemplar o pôr do sol ou o nascer do sol. É uma varandinha. E o detalhe é que a gente não está agregando isso como valor de venda, tá? É. Faz sentido. Mas tem o ventinho da brisa. É. E essa área aqui... O RN ele é nessa pegada com a máquina de ar-condicionado na varanda e ele funciona, né? Você consegue... O ar quente ele mistura com o ar que vem e dá certo. A diferença é que aqui o guarda-corpo é de vidro. E a diferença da gente para o RN é que a gente não está cobrando esse valor. Isso é um upgrade ali dentro da unidade sem cobrar e sem onerar para o cliente. Ela é isolada. Ó, em geral, o que eu tenho observado... Tem aquela esquadria, aquele detalhezinho, passa o laser, Camila, que ele está isolando a máquina, tá? Em geral, o que é que o pessoal está usando? Treliça. E quando você usa a máquina, aquela aberta para cima, o ar vai. Quando é aquela inverter com a máquina quadrada, ela vai para frente, então você não entra para o apartamento. E como bem falou Charlie, essa unidade ela mede 24 metros até aqui, tá? A sacada vai de brinde para o cliente. Aqui é a planta do de 25 metros, que ele fica na frente, na face leste. Eu venho com a entrada por aqui, cozinha, área de estar social, um mini closet e o banheiro. E aqui é a planta do de 40 metros. Quarto e sala. Propositalmente não foi feita uma suíte. E eu vou argumentar, vai ter cliente que vai dizer, por que não é uma suíte? Porque se eu viajo com um casal de amigos e eles dormem na sala, eles não vão precisar entrar no quarto para ir ao banheiro. Então, isso aqui deu privacidade para quem está no quarto. Se for sozinho, é o apartamento todo. E aqui, no pavimento das coberturas, a gente entra pela área de estar. Eu tenho aqui a cobertura, dessa imagem é a cobertura de 3 suítes. Detalhe importante que eu gosto sempre de frisar. Todas as unidades do MET, ela vem com vidro piso-teto. Todas. Quarto, sala, cobertura, estúdios, quarto e sala. São duplex. Aí, outra coisa bacana que Tássio fez. Ele botou as suítes aqui embaixo. Então, se fizer um evento, chamar os amigos, os seus quartos estão protegidos, com privacidade. Aqui em cima eu venho mais ainda com o lavabo e a cozinha, numa localização
feia da cobertura. Desculpe a vocês estarem vendo essa foto feia. Com o terraço e a piscina privativa. Totalmente integrados aqui. Uma piscina para chamar de sua. Cada cobertura, tanto a de 2 suítes como a de 3 suítes, elas vêm contempladas com a piscina privativa. 2 suítes, 100 metros, 101 e 103. Ela vai ter aproximadamente 5 metros quadrados, que é normalmente o que a gente usa. Mas eu vou lidar com mais precisão essa informação quando eu olhar na planta. Combinado? E 3 suítes eu tenho 138 e a 139 foi vendida ontem. Então eu só tenho agora uma de 3 suítes. 139. Aí a posição aqui, outra coisa muito legal. O elevador não vai parar no pavimento das suítes. Ele vai passar direto. Vocês podem observar que é tudo fechado aqui. E aqui eu tenho as 2 suítes de cada apartamento. Esse aqui foi o que foi ontem. E aqui eu tenho a terminação 4 com 3 suítes. A média de 13, 14 metros quadrados as suítes, o tamanho. E aqui eu tenho o pavimento, onde tem a entrada pela área social, as coberturas de 2 suítes viradas para o sul, 2 suítes viradas para o norte e a disponível de 3 suítes aqui virada para o leste. Totalmente integrado, lavabo, estar, cozinha e o terraço aberto com a piscina. Duas vagas fixas por cobertura e uma vaga rotativa. E vagas rotativas para os estúdios e para os quartos e salas. Aqui é um diferencial da Citecom. O que a gente aplica em Milagres, trouxemos para Maceió. Então, dentro das unidades, eu já venho com tomada USB, economizador de energia. Gente, vocês não têm ideia do que isso é importante na hora da negociação. Para a gente parece bobagem. Mas vá ter um apartamento e vá quebrar para instalar, o cliente vai sofrer. E ontem, os diretores nem sabem disso. Eu estava numa negociação que começou 11h30 da tarde e terminou 7 horas da noite. Foi sofrida, mas saiu. E uma das coisas que o cliente que estava ontem comigo é um casal de francês, que a gente intercalou francês, português e inglês, foi uma resenha ontem. Oh, yes or no? Merci. E um dos depoimentos dele, que é uma coisa que a gente já tinha escutado, e a gente normalmente não fala, e quando fala, fala com muito cuidado, é que quando ele recebeu o apartamento dele na Ponta Verde, ele quebrou tudo. Ele quebrou porque o vaso sanitário é da cobrinha, né? É o da cobrinha. E a primeira coisa, gente, que a arquiteta faz quando entra, ou o arquiteto, faz, ó, isso aqui não combina com você, isso não combina com o seu projeto. Ele arrancou o vaso, arrancou pia, botou um chuveiro bacana, trocou piso, que eles entregaram com um piso de 60 por 60, em plena Ponta Verde. Então, esse tipo de coisa, quando você chega para o cliente e diz assim, você vai alugar por temporada, e a construtora já está te entregando o economizador de energia, quando o hóspede sai, ele pode até deixar o ar-condicionado ligado, para quando chegar está tudo geladinho. Camila, dados 25% de economia na unidade, tá? A gente tem isso nas unidades que estão em operação. Ou seja, um apartamento com economizador de energia, ele reduz 25% do custo com energia que ele vai ter num apartamento que não tem o economizador. Ah, Charles, por quê? Porque o cara chega na sexta-feira, liga o ar-condicionado, só desliga na verdade, quem desliga é a arrumadeira, né? Quando bateu a porta, 30 segundos, apaga tudo. Apaga tudo. Menos a geladeira. Era para você ter me chamado para atender esse gringo quando eu oferecer café. E a gente tomou café pra caramba. Eu já aprendi a falar com um gringo. Você tem que gesticular. Aí você faz assim. Eu disse, hello, my friend, sente-se. Aí só que você faz, sente-se. Aula de inglês, tá vendo? E assim, só para complementar o que a Camila está falando em relação à experiência que o cliente dele, os clientes tiveram aqui em Maceió, um acabamento do prédio,
Desde o primeiro empreendimento na Rota Ecológica, que a gente vem usando a linha de entrada de bacia sanitária Monte Carlo da Deca, a linha Link de metal, então são os acabamentos que a turma está usando aqui na Ponta Verde, na beira da praia. O granito que a gente usa é o preto São Marcos, é o São Gabriel que a gente usa, a turma está usando isso, é experiência própria ontem, quando a gente foi fazer um treinamento, ontem, né? Quando a gente foi fazer um treinamento em um apartamento aí daqui da Ponta Verde, na sala comercial, tinha verde Ubatuba, a linha de entrada dos metais era fraca, então assim, qualquer cliente que esteja uma assessoria razoável de arquiteto vai ter que quebrar, comprar tudo de novo. Então, a gente já vem entregando a linha do saber fazer o dever de casa bem feito. Antes de entregar toda a tecnologia que está envolvida, a gente já entrega toda uma infra de base bem feita para o cliente não precisar comprar novamente. Isso é importante. A ideia é eternizar o nosso cliente. Então, só tem uma forma, fazer bem feito e entregar com qualidade, né? O objetivo não é vender uma unidade para ele, não. É vender sempre. E por isso que a gente tem uma taxa de recompra muito alta em Milagres. Quem compra, compra de novo. E isso é bem bacana. E além do economizador de energia, a gente vem com a infraestrutura para todos os ambientes do ar-condicionado. É só o cliente chegar com o ar-condicionado e montar. Fechadura inteligente. Eu estava sem enxergar. Deu branco agora. Fechadura inteligente, que além do economizador de energia, bateu, tchau, não é aquele cartão não, viu? Que você bota o cartão de crédito e deixa ligado. Fala, Jorge. Fale não. Vai denunciar a minha idade, pô. E outra coisa bacana, esqueçam resistência de chuveiro elétrico. Aqui é aquecimento solar via boiler. É aquecimento central. Então é outra coisa bacana. Porque a pior coisa do mundo é quem toma banho quente, eu não recrimino, eu não tomo, tá? É banho gelado. Quem toma banho quente, chegar num lugar desse, eita, queimou a resistência. Aí você liga para a administradora, não, só posso trocar daqui a 1 dia ou 2 dias. Aí você vai ficar sem tomar banho? Ou vai ficar se pelando lá, tomando banho gelado? Então, aquecimento solar ou central do chuveiro via boiler. E o que é que a gente está entregando no empreendimento? Reconhecimento facial em todas as áreas comuns, e eu vou para cá porque eu não vou passar essa vergonha. Porque tem horas que dá branco, eu não vou mentir. Elevador de serviço, como eu falei, com mais espaço. Infraestrutura de recarga, vai ter carregamento para carro elétrico no estacionamento externo. Isso. E outra coisa bacana. Lembra a história do arquiteto? Ponto de discussão constante em vários prédios de Maceió, que não se permite mais, em vários lugares, colocar carregador para veículos elétricos. Então, é um grande diferencial hoje você ter a vaga para o carregamento do veículo elétrico. Exatamente, e a gente já vai entregar do lado de fora para ninguém brigar com ninguém. E outra coisa bem bacana, que vai tornar o seu apartamento, o apartamento do seu cliente, e elevar para outro patamar, é o ralo linear e o ralo oculto no banheiro. Gente, você chega, já está um negócio bacana lá, não tem arquiteto no mundo que vai mandar arrancar. A Citecom já está entregando. E um ponto de água na cozinha, já água potável. Fale mais de um ralo linear, custa 10 vezes o porque eu estava esperando a deixa para você entrar de novo. O preço do convencional. Exatamente. Mas porque realmente eu faço questão de destacar o ralo linear, porque é um item de padrão AAA. A gente só vê ralo linear em empreendimentos beira-mar, casa no Laguna, enfim, casas de altíssimo padrão, e a gente está trazendo o ralo linear. O ralo linear ele é uma flepazinha assim de inox, que ela fica bem discreta dentro do espaço do banheiro. Ela tem um custo extremamente mais elevado do que o ralo convencional, mas ele traz um charme e é uma tendência também, né, Camila, da atualidade para os novos projetos, e a gente já está contemplando o empreendimento médico com esse tipo de equipamento. Quem conhece, com certeza, se você destacar numa apresentação, o cara vai dizer, porra, o cara está botando ralo linear porque ele realmente está trabalhando com o que há de mais interessante e sofisticado no mercado. Era só isso que eu queria que ele falasse. Tá vendo que eu calei?
Vocês estão vendo que agora nem desculpa ele pediu, né? E, gente, lembra que eu falei que ia ter o rooftop? Olha como é feio. E, gente, eu vou falar para vocês. Eu fui chamada de mentirosa quando eu mostrei isso para o cliente uma vez. Que eu falei para ele assim, ó, a gente vai ter um bar de piscina. Ele está aqui, quando eu mostrar a planta baixa, vocês vão entender melhor. Um lounge todo aberto, eu tenho um guarda-corpo de vidro aqui, eu disse, vai ter uma piscina. Só que quando a gente estava fazendo a apresentação, tinha uma tarja aqui, material exclusivo para treinamento de corretor. Ele disse, minha filha, você não tem vergonha de mentir, não? Cadê a piscina? Eu só estou vendo a praia. Eu parei. Aí eu aumentei bem a foto, falei, senhor, a piscina está aqui, ó. É que ela está tão integrada com as águas do mar que o senhor não percebeu. Então, a piscina aqui em cima vai ter borda infinita. E ao redor dele, deixa eu passar a imagem. Aqui a piscina. Lembra das piscinas privativas da cobertura? Só um minutinho, tá? Eu tenho uma jardineira aqui e aqui. Como o guarda-corpo é de vidro, e aqui em cima você vai ter praticamente a cidade em 360 graus. E quem está aqui não vai ser visto por quem está aqui. Então, as piscinas da cobertura vão ter essa privacidade. Pode falar. Pessoal, eu tenho uma casa de locação por temporada, uma casa de praia também, lá numa região do Marceneiro, que ela venta bem muito, tá? Hoje, a gente tem hoje opções, assim, como a Tideli, de guarda-sóis bem estruturados, que consegue segurar e suportar locais, assim, com incidência de vento bem forte, tá? Testado e aprovado em outros beach clubs e tal, então... se vocês precisarem até, a gente passa até o modelo desse guarda-sol, porque ele fica aberto de inverno a verão e ele suporta tanto calor, chuva, sol quanto vento. E tem outro detalhe, quando não tiver ninguém, vai lá e fecha. Pode falar. Deixa eu responder essa daqui, porque a gente pensou nisso. O engenheiro é ele, vai lá. A gente pensou nisso. Muito interessante a sua pergunta. Obrigado, a gente estava até esquecendo de falar sobre isso. Essa laje aqui, a gente fala mas Tássio, eu acho que quero dar todos os méritos a ele quando a gente pensou nesse espaço. Essa laje do rooftop, ela está acima da cobertura. Então, ela não é uma área construída. Então, eu consegui elevar acima do último pavimento permitido. Então, por mais que você tenha construção de um prédio na frente, você vai estar com esse espaço de piso acima do teto do apartamento da frente. Entende? Então, a gente, nos 45 do segundo tempo, a gente pensou nisso. Quase a gente não pensa. E o mais bacana, se ainda tiver essa possibilidade, se eles pensarem igual e subir também, você tem um recuo das casas. Então, como ele está distante quase um quarteirão, você tem vista ampla. Tá? Aqui eu tenho a planta do pavimento pilotis, com a distribuição das lojas. As duas da ponta são as de 73 metros quadrados e as duas do meio de 99. Lembrando, pé direito duplo com possibilidade de construção de mezanino. Estacionamento para os clientes em compras. E essa área aqui, ela está fechada porque é uma área que ela pode ser utilizada pelo café da frente. Eu já estou dizendo que é um café, estou profetizando. Parece na perspectiva. Então, o cliente de vocês que tem um café, por favor, ela ainda está disponível. Aqui eu tenho a entrada da recepção, aqui toda uma estrutura de backstage, aqui eu vou ter o crossfit, e aqui ainda temos um espaço pet, que é outro item indispensável para os prédios de hoje, porque todo mundo tem um pet. Pavimento garagem subsolo, subsolo 2,
pavimento garagem, o de cima. E aqui, pessoal, muita gente, quando a gente faz lançamento, diz assim, manda um memorial, manda um memorial. E a gente fez um memorial breve aqui, com todos os itens que a gente vai aplicar no empreendimento, pelo menos os necessários, de forma mais ampla, para que vocês possam passar para o cliente de vocês. Está dividido por pavimentos e por áreas. Essa parte eu gosto quando o meu chefe fala. Pessoal, a gente entende que a gente precisa dar previsibilidade, confiança e tranquilidade para quem está investindo, tá? Então, hoje o MET tem data de início de obra, data de entrega de obra e tem o alvará de construção. Para quem está acompanhando aí as confusões aí na prefeitura, está muito difícil conquistar, arrancar um alvará de construção. Então, assim, secretaria que deixou de existir, outra que está ainda desestruturada para ter. Então, a gente só sentiu confiança de estar apresentando esse empreendimento ao público, a vocês, quando a gente conseguiu ter esse alvará de construção e já com o RI protocolado, tá? Além de tudo, esse empreendimento, assim como todos os outros da Citicom, já vai ter patrimônio de afetação, então o cliente vai ter a tranquilidade desse empreendimento estar totalmente protegido. Então, o recurso dessa obra não pode ser usado para nenhuma outra obra, apenas para o MET. Então, para a gente que trabalha com clientes de fora, a gente é auditado o tempo todo e aqui em Maceió a gente tem uma relação de confiança com todo mundo, conhece os construtores, mas o cliente de fora ele é muito mais exigente. Então, os advogados o tempo todo entram em contato com a Camila, com o nosso jurídico, pede a documentação da empresa, documentação da SPE, documentação dos sócios, da esposa do sócio. Então, a gente esses caras fazem due diligence com a gente o tempo todo. O nível de rigor do cliente de fora é muito maior do que o cliente daqui. Então, a Citicom hoje se sente confortável de todos os empreendimentos estão sendo feitos assim com previsibilidade, entrega no prazo, e o MET não vai ser diferente. Isso é tão verdade que o Fernando falou. Eu tinha um mês de Citecom, entrei numa reunião com um advogado de um cliente exigente. E o advogado disse, quem é Tatiana? Oxi. Ana Lúcia e Bruna. Eu falei, oxi, é Lula, Fernando e Charlie. Aí disse, não, porque eu estou vendo aqui, eu estou pesquisando, e vocês, as esposas. Soube primeiro que eu o nome delas. Eu só tinha um mês de casa. Você ia falando, Charlie. Eu ia só destacar o patrimônio de afetação. Quem não conhece essa metodologia que é o patrimônio de afetação vale muito, porque é um argumento também muito forte de venda, que é trazer a segurança para o cliente do empreendimento que está na planta. Então, o patrimônio de afetação ele traz uma série de seguranças para o cliente. A obra com o patrimônio afetado, a construtora ela pode entrar em recuperação judicial, ela pode falir, ela pode fazer o que for. O empreendimento ele está totalmente resguardado. Pauta também para o nosso treinamento. Estou emprestando Camila também para a gente falar sobre isso, viu, Camila? Depois, quem tiver dúvidas, é muito interessante a gente ter segurança nesse tema, porque é um argumento muito forte. Porque quem compra na planta precisa de segurança. E nada mais interessante do que um patrimônio de afetação para trazer segurança para o cliente que está comprando na planta. E sobre o due diligence, teve um cliente que disse, Gilene, eu vasculhei tudo da construtora, só tem um problema. Eu disse, meu Deus, alguém está com a certidão positiva. Aí ele disse, tem um reboque que está com IPVA atrasado. Era uma carrocinha de um jet ski que o Fernando tinha, que ele não emplacava porque ficava na marina. Eu disse, rapaz, emplaca a carrocinha para a gente ficar 100% limpo. Será que o cabo era chato, hein, esse? A gente tem que atender a gregos e praianos. Não é só gente boa, não. Só para tirar uma dúvida, essa SPE que vocês criam, ela é transparente, as pessoas têm acesso a ela? Como é que funciona isso aí? Completamente transparente. Vou fazer um resumozinho do patrimônio de afetação, do RI e de toda a parte de documentação de uma obra que é com sistema por SPE. A SPE ela é criada exatamente para a gente apartar ela
de toda a vida financeira da empresa. Então, a SPE, né, a Sociedade para um fim específico, ela é criada para desenvolver o empreendimento. A SPE aberta, aí a gente tem as obrigações de um empreendimento que parte de regime de incorporação, que é o registro do memorial de incorporação. Com esse registro do memorial de incorporação, é exatamente toda essa parte transparente do que você me falou agora. Dentro do corpo do RI, que ele é um documento que ele é registrado em cartório, que é isso que o Fernando falou, que o do MET ele já está em andamento, já foi protocolado. Lá a gente tem os percentuais, a gente tem toda a logística da quantidade de unidades, as frações. Então, o cliente ele pode, ainda na planta, registrar a fração dele, se ele quiser. Então, tem uma série de coisas. E quando a gente vai para o patrimônio de afetação, a gente tem um benefício fiscal que a gente sai de uma alíquota de 6% sobre o valor da venda para 4%, e, em contrapartida, a gente precisa ter uma contabilidade regular. Aí, um patrimônio de afetação, uma das principais seguranças do patrimônio de afetação, toda a carteira de recebíveis daquele empreendimento, ela tem que ser usada para a finalidade da construção do empreendimento. Então, por exemplo, se o Fernando quiser trocar o carro dele, ele não pode tirar o dinheiro da conta da SPE e trocar o carro, senão ele vai para a cadeia. Ele tem que terminar o empreendimento para poder se fazer retirada de participação de lucro. Então, isso é uma segurança muito grande para quem está comprando, porque você sabe que todos os valores que são recebidos dentro daquele empreendimento, eles estão sendo utilizados para o empreendimento. Uma outra coisa, nós temos nós somos auditados pela Receita. Não existe uma métrica exata de quanto em quanto tempo, mas enfim, a gente precisa ter uma linha de perfeição na parte tributária do empreendimento. Então, todos os fornecedores, as compras, os funcionários, eles têm que estar regular. Os produtos que são comprados, eles têm que ter nota fiscal, eles têm que partir eles têm que partir, inclusive, de uma regra de menor preço. Então, tudo isso é transparência, clareza e segurança para quem está adquirindo. E só para responder, deixar bem claro a tua pergunta, é que, sim, a comissão pode ser feita com os clientes e ele pode pedir a contabilidade com 100%, tá? Então, assim, é um dos pré-requisitos exigidos pela Receita para dar transparência. Apesar de não ser uma obra por condomínio, mas pode ser feita uma associação de condôminos e auditar as contas do empreendimento. Tanto a Receita como a própria associação, né? Como é uma obra de preço fechado, na composição a gente traz o corpo societário da empresa, mas o condomínio ele pode, depois que ele ganhar corpo, que ele tiver 140 unidades com 140 pessoas, as pessoas podem se reunir, retirar e tomar a frente da obra, se for o caso, num problema futuro, se a empresa não entregar ou atrasar, entendeu? Vamos dar sequência, Camila. Só para finalizar, é tão comum isso para a gente no dia a dia, como já foi falado aqui. Hoje, a nossa carteira de clientes, ela tem um percentual aí de 80%, quase 90% de clientes de fora de Alagoas. Se brincar, a gente puxa até para fora do Nordeste. E o cliente de fora, o advogado dele, para mostrar serviço, ele quer ser muito mais exigente. E teve outro dia que pediram o DRE da empresa, para entender que a empresa estava sadia. Na hora eu falei, isso é quase um documento pessoal da construtora. Eu virei para a diretoria falou com a contabilidade, disse, não, a gente libera, sem problema. E quando o cliente eu fiquei com vontade de perguntar se ele queria fazer um empréstimo no nome da construtora. Mas não perguntei não, a gente passou, né? Então, assim, para vocês entenderem o nível de exigência que a gente passa, e para a gente é tão comum que a hora que quiser, o cliente quer fazer assim, agora primeiro tem que passar por mim, numa sabatina, advogado para bacharel.
A gente vai conversar muito. E depois dessa reunião de 2h40, no final ele fez, o meu cliente fecha, agora me manda DRE. Falei, tá bom. Sabia nem se podia, tá bom. E não perca a pose, viu? Eu sou uma baixinha metida. Aí aqui a gente vem no book ainda com a ficha técnica, e como o Charlie falou anteriormente, a gente vem com data de início de obra e data de entrega. Foi Fernando, desculpa, viu, Fernando? O mérito é de Fernando, foi ele que falou. Então, todos os nossos empreendimentos, desde o primeiro, o book, ele sempre sai com a data de entrega. E eu ouso em falar, quando muita gente atrasa, a gente entrega no prazo. Nesse prazo aqui. Então, gente, isso é um pouquinho do que a Citecom está trazendo para vocês. A gente está chegando em Maceió. Eu espero muito ainda fazer muitas reuniões com vocês. Às vezes acontece de alguém estar tentando falar comigo, mas eu estou, por exemplo, aqui com vocês. Eu estou longe do telefone. Mas eu sei que eu vou daqui a pouco responder a todas as mensagens. Então, se eu demorar um pouquinho... Precisa assim? Me expor assim? Então... Eu sempre retorno, nunca deixo ninguém sem resposta. Eu tenho também, junto com a gente lá, mais 2 pessoas no comercial, que é a Raquel e o Evaldo. Eu tento blindar mais o Evaldo, porque o Evaldo fica mais na parte de contratos, propostas, então ele fica mais nessa parte concentrada. E Raquel está junto comigo. Ela não pôde estar aqui agora, mas ela está sempre junto comigo. E eu vou deixar para vocês um QR Code, que eu preciso que alguém bote ali na tela daqui a pouco, que é o... Espera aí. Cadê Gustavo? Aninha, bata ali naquela porta aí, pede para o... por favor. Eu vou colocar aqui um QR Code, que é o nosso grupo, a gente chama Grupo Select. Toda semana a gente bota informação, atualiza as tabelas de todos os empreendimentos. Quando tem um vídeo muito legal, a gente bota lá em alta para vocês repostarem. Toda a informação que a gente tem, a gente sempre passa por lá. Então, quando a gente botar o QR Code ali, eu quero todo mundo entrando no grupo e vindo fazer parte da família Citecom. Combinado? Eu quero dar match com vocês agora, tá? Deixa eu ver. Eu vou lá, peraí. O óculos. Aí. Tem. Eu vou colocar no grupo, nesse grupo que formaram aqui da apresentação de hoje, aquele QR Code. Antes do QR Code, me faz um favor. Pessoal, enquanto a Camila está preparando a tabela para mostrar para vocês, vocês têm alguma dúvida em relação ao empreendimento, à construtora? A gente está aqui abrindo espaço aí para vocês. Jessa é um gigante. Apesar do tamanho, Jessa é um gigante lá na Rota Ecológica. Gesso foi o corretor que vendeu a primeira área para a gente lá em Patacho. Pois não. Não, preço fechado. Quando a gente falou da auditoria que a comissão pode ter em relação ao empreendimento, significa que é por causa do regime especial de tributação, RET, que é o patrimônio de afetação. Mas ele é preço fechado, não é condomínio, não. Eu vou botar no... Tá, vou botar. Essa tabela, eu vou mandar também o link para vocês. Ela está posicionada como unidades, a metragem, o valor. Eu tenho 2 opções de pagamento, que são os planos de 60 meses e de 80 meses. Sobe só um pouquinho, por favor, Gustavo. Não, abaixar, perdão. Quando você clica no link, ele vai abrir aqui. Aí você tem a opção de 60 meses e de 80 meses.
Se for dentro da mesa, é só clicar aqui e ele já te dá os valores certinhos. Aí ele vem com 10% de sinal, mais 10% para 30 dias. Eu venho com parcelas, que são 80 ou 60, e as semestrais. É engessado? Não. Os clientes dizem, eu não quero pagar a cada 6 meses, quero pagar uma vez por ano. Está tudo bem. Camila, eu não quero fazer esse fluxo, não. O meu cliente quer fazer de forma diferente. Ele quer aumentar o sinal, quer diminuir a parcela, quer ajustar as anuais ou as semestrais. Tudo é conversado. O que a gente pede? Ter um percentual mínimo, que eu tenho uma planilha lá, que eu jogo a proposta do teu cliente. Se der match, a gente segue a proposta. Senão, a gente vai fazendo ajuste até estar tudo ok. Camila, o lema é só não perder venda. Tem parcela a partir de R$ 1.900. R$ 1.900. E eu tenho apartamentos a partir de 309 mil. Muito bom. Não. Não. A SPE não deixa, não. A gente tem como premissa interna na Citecom não aceitar imóveis nem automóveis. O patrimônio de afetação, o cara vai preso logo na entrada, né? O patrimônio de afetação é uma das regras é não aceitar nenhum tipo de imóvel como parte de pagamento. Então, como foi falado aqui no começo, eles fizeram uma boa incorporação, conseguiram um preço justo, estamos entregando um empreendimento nível de alto padrão e a gente conseguiu classificar esse preço e agregar o valor com o melhor metro quadrado da região. Vocês terem uma ideia, a gente começa com 12.850. A gente tem um metro quadrado médio de 13.800. Vocês terem ideia, a cobertura, 13.250 metro quadrado, entregando tudo aquilo que vocês viram. Então, vamos lá. Vamos lá. A gente lançou ao público na última quarta-feira, no evento que a gente fez. E foi um boom. Poucas pessoas, a imobiliária que fez a incorporação e alguns parceiros, eles tinham clientes e a gente fez uma pré-reserva. Essa pré-reserva funcionou com o termo de reserva e o pagamento, porque a gente entendia que era um empreendimento que ia sair rápido. Pra você ter ideia, teve gente que comprou de 3. A gente fica feliz. Mas eu ainda tenho unidades disponíveis, eu tenho estúdio disponível, eu tenho quarto-sala disponível, tenho cobertura disponível. E algumas vendas, elas também retornam. Então, a gente tem uma regra de 48 horas para reserva. Então, como essa tabela ela é na nuvem, então a unidade está reservada e amanhã ela pode estar disponível, entendeu? Então, a gente começou a rodar contrato a partir de segunda-feira. Para vocês terem ideia, a gente já rodou mais de 30 contratos. Então, está caindo e voltando o tempo todo. Se tiver alguma unidade que o cliente diga, eu só quero se for essa, me liga. Porque aí eu vejo o tempo de prazo dessa unidade, se ela vai cair ou não, se ela já foi rodada o contrato, já foi pago. Então, esse status eu te dou com mais precisão. Mas a gente ainda tem muita unidade disponível. E a gente tem, né, Camila, unidade de todas as tipologias, de todas as posições disponíveis, né? Agora, como a gente falou no começo da apresentação, é um produto de combate, é um produto que costuma não demorar muito para se fechar. Então, eu acho que vale demais o esforço de, nesse momento, apresentar para o cliente, trazer para o balcão de negócios e para o fechamento. Pra vocês terem ideia como é bem rápido, eu estava conversando com um corretor e um cliente numa chamada de vídeo, a cliente até de São Paulo. Ela, não, eu quero a unidade, acho que foi 601, 701, uma coisa assim. Era terminação 1. E a gente conversando, já fazendo o fluxo e tal. Aí eu virei para o corretor e falei, reserva, porque eu não posso reservar. Reserva, faz o teu cadastro aí. Não, deixa ela terminar, deixa ela terminar. Quando eu atualizei a tabela, alguém já tinha reservado. Aí vamos estudar. E todo o tempo que a gente passou, aí vamos estudar outra unidade, outra proposta. Então, assim, o cliente está gostando, a unidade está disponível, reserva logo. E depois vê como faz. Combinado? Baixa aí, por favor, até o final. Aí. Sobe só um pouquinho. Calma, jovem.
Aqui eu tenho as coberturas. Aqui termina o pavimento tipo. No 12º andar são as coberturas. E aqui embaixo eu tenho umas 4 lojas. Essa 4 aqui, que é a da ponta, aquela primeira, que tem a imagem lá com o nome Café, ela fazia parte da negociação de ontem, de 7h30. E o cliente, por fim, resolveu não fazer o café e abriu mão da loja. Então, essa aqui já vai cair, por exemplo. Ela já vai voltar para disponibilidade. Tá? Então, assim, é muito rápido. Está negociando, reserva logo e manda a documentação depois. Tem o quê? Tem. Não, então, não tem ainda. Agora, vamos lá. Seu cliente fechou e disse que vai botar um café. Morreu. Aí o cliente vai botar uma lavanderia. Não tem outra, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? QR Code. Mirem seus celulares. QR Code na tela. Sempre tive vontade de dizer isso. O meu é Celso. Qual o GZ? Pessoal, esse é o link do Grupo Select. É o grupo que a gente sempre está botando informações. Normalmente, às sextas e às segundas, a gente está botando as tabelas atualizadas de todos os empreendimentos, tá? Pessoal, agradeço demais, agradecemos demais a atenção de vocês. Muito obrigada. Eu, em nome da família Citecom, nos colocamos à disposição. Contem com a gente e quero tirar muita proposta de vocês aqui, tá bom? Obrigada e bom dia para vocês. Pessoal, agradecendo aí a presença de todos. Quem puder também segue as redes sociais da Citicom, também tem conteúdo extremamente atualizado, totalmente atualizado. Deixa eu passar a palavra aqui para um amigo que estava... Era só para encerrar. Dá um abraço lá.